supervisionada, supervisionada como, né? O que é essa supervisão, né? O que é exatamente isso, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a forma como as crianças aprendem. Tá? Eu acho que a gente pode fazer essa analogia, especialmente com crianças bem pequenas, crianças de 2, 3 anos, eu acho que não mais do que isso, porque as crianças vão ficando mais velhas, elas vão adquirindo outras capacidades de aprendizado, é, menos mecanizadas assim, que que aí essa analogia já falha um pouco, mas se a gente pensar nas crianças pequenininhas, é uma analogia muito legal, né? Que você pensar aí, essas crianças pequenas, elas podem estar numa creche, numa escolinha lá, tendo uma ajuda de um professor, obviamente, mas no próprio convívio em casa, com pais, elas estão aprendendo esse mundo que elas estão conhecendo, né? Estão aprendendo a lidar com esse ambiente que elas estão interagindo. Aí, você tem um exemplo aí, essa maçã aí que aparece no slide, essa maçã aqui. Imagina uma criança pequena, ela pega essa maçã, naquele momento que ela está interagindo com aquele objeto, ali ela tem uma infinidade de sensores, né? A gente não tem ideia, né, dessa capacidade do ser humano, é uma capacidade incrível da gente perceber as coisas, né? Então, ela consegue ali perceber a temperatura daquele objeto, a forma, a cor e talvez a textura, a maciez, são muitas coisas que ela consegue, o peso, a relação peso-tamanho. Então, são muitos detalhes que ela consegue captar ali ao interagir com aquele objeto. Aí, feito isso, alguém vai chegar, vai interagir com a criança, né, um adulto, e vai dizer: Ah, maçã, maçã. Aí a criança começa a associar aquele conjunto de atributos que ela observou ali naquele objeto aquela palavra, aquele rótulo, né, a maçã, tá? Então, esse tipo de associação que a gente quer quando a gente pensa em aprendizagem supervisionada. A gente vai definir uma sequência de atributos para um determinado exemplo de um objeto, né, uma maçã, e aí a gente vai associar um determinado rótulo. Aí, com o passar do tempo, ela vai interagir com esse mesmo objeto, esse tipo de objeto, mas ele pode estar de uma forma diferente. Ele pode, por exemplo, ter uma cor diferente, a maçã tem maçã vermelha, tem maçã verde, pode ter um peso diferente, tamanho, enfim, ela pode estar mais madura ou menos. E aí, quando vem um exemplo diferente para uma criança dessa idade, uma criança pequena, muitas vezes ela erra, porque ela no primeiro exemplo, ela viu verde, ela vê vermelho, ela pode ficar em dúvida. Mas muitas vezes não, muitas vezes mudou a cor, mas como aqui, todos aqueles outros atributos permaneceram similares, ela pode, inclusive, inferir que ainda é uma maçã, assim vai. Mas, por exemplo, se ela pega uma pera, ela pode chegar para um adulto, para um pai, para uma mãe, dizer: Ó, mamãe, maçã. E aí vai errar, né? E a mãe diz: Não, isso é pera. Aí não precisa nem explicar por que que aquilo é pera, só diz: Não, é pera. E vai embora. Aí a criança vai começar a tentar entender por que que aquilo não é uma maçã e sim pera. E aí vai tentar fazer essas associações entre esses atributos, né? De forma, de tamanho, essas outras coisas que consegue perceber. E é assim que a gente quer que o nosso algoritmo trabalhe. Ele vai recebendo exemplos e exemplos e exemplos, e vai, baseado nesses atributos, nessas diferenças entre eles, nas similaridades, ele vai se ajustando para entender como é que ele consegue, por exemplo, classificar um objeto desse, certo? E aí tem outros objetos aí, como um sapato, brinquedos, e aí para qualquer coisa você pode fazer essa analogia aí da mesma forma, né? Esse caminhãozinho aí, uma criança com um exemplo, caminhão. Se ele recebesse moto, um carrinho pequeno, ele provavelmente já consegue distinguir que aquele não aqueles outros não são caminhão. Mas se ele recebe um trator amarelo também, grande, com essas rodas pretas, aí ele pode ficar em dúvida, mas aí depois, se alguém fala, ele começa a traçar as diferenças e aí vai acertando e vai aprendendo essas coisas, certo? Então, aí, quando a gente bate, né, a vista nessa imagem aí,
tem esse bebezinho falando no telefone celular, falando não, né? Interagindo com o telefone celular, mexendo ali, ele, a gente já rapidamente a gente consegue classificar vários objetos aí na imagem, né? A gente vê que é um bebê, vê que ele está com camisa branca, que ele está em uma superfície que parece um tapete, que aquilo é um telefone celular, mas veja, a gente não tem muita informação sobre esse telefone celular para a gente julgar que é um telefone celular, né? Ele tá pequeno, né? Se você parar para pensar, se você fosse medir as dimensões pelo que você vê, né, em duas dimensões, ele tá pequeno, a forma dele não tá bem, não é um quadrado, né? Mas a gente consegue perceber, né? A gente tem essa noção como seria isso, fazendo essa associação tridimensional aí para pelo cenário, pelo que está acontecendo, a forma como o bebê está interagindo ali também ajuda a gente a saber que aquele possivelmente é um telefone celular. Mas veja que a gente não para pensar por que a gente classificou isso como um telefone celular, que atributos que a gente considerou, né? Então, a gente tem, por exemplo, num cenário aí de classificação de telefones celulares, a gente teria, só para ilustrar um pouquinho, uma variabilidade grande de exemplos que a gente poderia considerar para a gente poder ser capaz de fazer essa classificação, né? Porque, como tem aqui em cima, né? Quanto mais experiência, mais poder de classificação. A gente observa esses dois primeiros aqui, veja, você tem no primeiro um telefone celular, com a interface virada para nós, com a interface mostrando os objetos dentro, né, os ícones para os aplicativos, enfim, aí a gente tem muitos subsídios aí para a gente julgar que é um telefone celular. No segundo, também, mas eu não sei se vocês pararam para pensar, mas no segundo aí a gente poderia confundir com, deixa eu ver, não conhecia, tá falando ainda sobre o que eu pedi aí para vocês, né, falando do Allende aí. Beleza, prazer em conhecer também. De vez em quando eu preciso dar uma olhada no chat aqui para ver se alguém está com algum problema, não está entendendo, certo? Então vamos voltando aqui. Aí, nesse segundo, não sei se alguém parou para pensar, se alguém refletiu, mas você poderia confundir com um tablet. Mas por que você não acha de cara que isso é um tablet, né? Talvez tenha inclusive uma caneta em cima que possa confundir. Mas vocês podem já ter tido exemplos de celulares que também têm caneta, não só tablet, então vai ajudando a permanecer na ideia do celular. Mas tem uma coisa importante aí que é a razão, né, entre o comprimento e a largura aí do objeto. Talvez se ele fosse um pouco mais largo, não fosse tão estreito assim, vocês passassem a ficar em dúvida se aquilo era um tablet ou não, enfim. Então, veja que é um atributo, né? É a medida do comprimento, a medida da largura. Isso até para nós, seres humanos, às vezes pode ser decisivo para a gente classificar um objeto. E aí tem muitos outros detalhes, né? Você tem o background aí que é diferente, um tem uma mão segurando, outro não tem, mas aí se você for considerar essas outras coisas também, aí você vai entrando na infinidade de possíveis atributos, né? O que a gente chama de features, né? Na classificação, na aprendizagem supervisionada. Aí a gente tem mais um aí que não tem um fundo, que é muito parecido com os outros, mas que ele tem uma parte inferior ali um pouco diferente, com um botão. Aí tem esse outro aí, esse outro já tem uma diferença grande. Primeiro porque é um modelo talvez um pouco mais antigo, claro que o fundo é diferente também, mas ele está com a tela desligada. Então, isso pode ser decisivo para a gente tentar fazer uma classificação. Aí, isso remete a uma coisa que eu gosto de comentar muito, que é o escopo do nosso modelo, tá? O escopo da nossa classificação. A gente precisa sempre ter isso em mente quando a gente tem um problema para resolver, porque quanto mais poder de classificação que você quer ter, você vai ter que ter mais experiência, né? E essa experiência para a máquina é mais exemplos. E com mais exemplos, você tem mais custos para preparar o seu modelo, para treinar o seu modelo, para ele poder ser capaz de operar. Então, veja que se eu quero ter um classificador de celular que só classifica esse celular virado com a tela para frente e acesa, ele é um classificador menos custoso, talvez mais simples de implementar, do que um classificador que seja capaz de classificar essa quarta imagem que tem a tela apagada. E
além disso, ele, quando for exposto ao cenário operacional para classificar mesmo os celulares, se o cenário operacional coincidir com o que foi suposto, né, com o que foi assumido, que só vai haver celular com a tela acesa e se for apagada não interessa, ele vai ter muito mais eficácia, talvez, do que um algoritmo que tenha sido treinado para ser, talvez, mais genérico, mais capaz de classificar mais coisas. Então, é importante a gente refletir sobre essas coisas, porque no dia a dia, muita gente, às vezes, eu vejo que já tem bastante experiência com machine learning, mas ainda escorrega nessas pequenas coisas, na preparação dos dados que vai usar para o treinamento, não definir bem o escopo. Principalmente se você está fazendo isso para um cliente, você tem uma empresa, está fazendo para alguém que encomendou isso, é como software em geral, né? Você tem que ter aquela habilidade que muitas vezes o pessoal subestima de definição de escopo, porque depois, se você não define bem, não define os termos que estão envolvidos ali naquilo que você está desenvolvendo, você pode depois ter problema, né, com a dimensão do projeto. Tem alguém chegando aí. O Vitor que chegou. Bom dia, Vitor. Então, você pode ter problema aí para você tocar esse projeto, né? O projeto pode ficar muito grande, você não conseguir terminar com aquele recurso que foi fornecido. Tem que ter esse cuidado de ajuste de escopo também nessa área de IA, de machine learning, etc. Certo? Aí, deixa eu continuar aqui. Aqui a gente tem um celular bem diferente, mais antigo. Veja que ele já tem outras peculiaridades, né? Ele tem um teclado embaixo, uma tela menor em cima. E aí são detalhes que, se você quiser incorporar esse tipo de exemplo aí você já adiciona um custo significativo, né? Que você vai ter que ter muitos exemplos também nessa direção, também nessa linha aí. Então, você precisa definir, eu quero classificar celular dessa natureza, eu preciso, né? E a resposta pode não ser necessariamente sim ou não, né? A resposta pode ser, rapaz, num cenário real, a chance de acontecer isso é muito pequena. Aí eu pergunto, se eu errar sempre? Besteira, não tem problema não. Isso vai impactar em quanto no custo de fazer esse meu modelo? Vai impactar em alguns milhares de reais. Então eu prefiro errar isso daí, porque não vai me afetar muito no meu problema não, tá? E por quê? Tem muita coisa envolvida aí. Muitas vezes você precisa, para você conseguir essa base grande de exemplos, é uma coisa muito custosa, né? Como é que você vai conseguir tantas imagens em tantas situações diferentes, esses telefones, e aí você vai precisar investir nisso também. Então, esse é só um dos problemas, custo computacional que aumenta, e etc. Tá? Então, vamos seguindo. A gente tem mais esse outro aí, que já se assemelha com o anterior. Se eu quisesse ser capaz de classificar desse tipo aqui da esquerda, eu provavelmente teria na minha base desse outro tipo, que eles são mais ou menos da mesma época, da mesma linha. Esse outro também estaria na base. Esse outro, talvez sim, talvez não, mas seria interessante também, que ele tem uma similaridade, o teclado aqui, só que ele é um pouquinho maior, mais pesado, ele é de uma geração um pouquinho anterior a esses. Agora, esse já se diferencia consideravelmente, assim, ele é um telefone maior, mais pesado, é o chamado tijolão aí. Quem lembra desse telefone aí dessa época, o pessoal gostava de brincar dizendo que ele era o tijolão. E aí, ele tem já uma característica diferente, não só o tamanho, o visor que é menor, mas ele tem esse flip aí, né, esse abre e fecha aí, que diferencia. Veja, de repente parece uma feature completamente diferente que a gente precisa considerar. Precisa considerar a presença do flip, sim ou não, para a gente vai ter que inserir mais essa feature para a gente considerar. Esse outro celular também tem esse flip aí, mas ele cobre inteiro, né? Ele não é um pedaço. Já é outra variação. Aí tem um exemplo muito interessante também, esse outro. Veja que a gente bate o olho como ser humano e a gente diz logo que é um celular, mas veja que a gente tem poucos recursos, né? Ele está de costas, está com uma capa cobrindo, mas mesmo assim a gente ainda com uma certa certeza, a gente diz que isso aí é um telefone celular, principalmente talvez por causa daquelas bolinhas pretas ali, da câmera e tal, é uma feature importante, relevante, que só ela nos ajuda a decidir
Mas, obviamente, não tem só ela, né? Tem outras que eu já comentei, por exemplo, as dimensões, talvez a cor, então, coisas que ajudam a gente a classificar. Aí tem mais um telefone celular aqui, preto, né, com um visor ali em cima, mas é brincadeira, né? Não sei se alguém percebeu, isso aí é uma calculadora, né? Isso não é um telefone celular. Então, veja que para uma máquina perceber a diferença dessa calculadora para um telefone celular é um desafio muito grande, principalmente para um telefone celular que tem atributos parecidos. Talvez esse quarto aqui em cima, tivesse uma boa similaridade com ele pela dimensão, a cor preta, apagado ali, pudesse confundir. E se ele tivesse ligado com interface com alguns números como esse, poderia confundir. Mas, enfim, né, a gente tem problemas desse tipo aqui que pode confundir a gente, né? Aí, na verdade, isso aqui, até para um ser humano, isso pode ser controverso, porque se você observar aqui em cima, eu acho que tem escrito Nokia aqui. Se for Nokia, provavelmente isso aqui, será que isso é um telefone celular da Nokia e ligado no aplicativo calculadora? Não sei, tá? A princípio parece ser uma calculadora. Então, veja que a gente entra por alguns problemas que talvez até para o ser humano comece a ser controverso, assim, né? A gente não se entender bem. Essa outra aqui, claramente, é uma calculadora, né? A gente tem os botõezinhos aí e aquela telinha clássica ali de uma calculadora, aí talvez fosse mais direto isso aí. E aqui tem outra que é bem claro também, que é uma calculadora científica, né? Então, veja que esses objetos aqui, eles podem confundir. Aí tem outra definição de escopo, na presença desses objetos muito parecidos, mas que não são o objeto-alvo, né? Com que eficácia que eu quero ser capaz de classificar, né? Qual é a robustez que eu espero do meu modelo, né? Eu quero classificar bem esses celulares, mas quando entrar uma calculadora muito parecida, como esse cenário aqui, esse antepenúltimo, que até eu não tenho tanta certeza do que é isso, quando entrar um objeto desse, eu topo errar ele, né? Eu topo dizer que ele também é um telefone celular, né? Ou eu dizer que não, que é uma calculadora, isso é importante para mim. Então, essas decisões, elas vão ter um impacto lá na forma como a gente vai fazer o nosso modelo, tá? No tipo de dados que a gente vai ter que selecionar, em parâmetros que a gente vai ter que definir, para a gente ajustar essas peculiaridades. Tá, gente? Então, eu eliminei esses três aí, o antepenúltimo ainda fico com uma certa dúvida. Eu não sei exatamente qual é o que seria. Mas vamos fingir que os três são calculadores, aí vamos seguir. Então, a gente está falando aqui de classificação. Então, veja que quanto mais experiência a gente tem, mais poder de classificação a gente vai ter. Mas essa experiência também nos dá um poder de fazer previsões. Algumas pessoas mais antigas, principalmente, eu já ouvi essa conversa, eles falam que ao redor da Lua, à noite, com o céu limpo, escuro, quando você vê uma manchinha ao redor da Lua, brilhosa, assim, aquilo ali indica que no outro dia vai chover. Eu não tenho a menor ideia se isso faz sentido, se isso tem alguma, alguma explicação científica. Se alguém aí for de alguma área correlata, pode nos ajudar. Mas o interessante disso é que a gente vê esse tipo de coisa, né? As pessoas observam o mundo e ficam tentando encontrar essas relações para poder fazer previsões, né? Você vê até índios, né, que não tem muito contato social com tantas pessoas, mas eles têm, né, algumas coisas que eles vão aprendendo ali para fazer esse tipo de previsão.
também se virando, por exemplo, fazer experimentos de se essa erva aqui vai ter esse efeito em ser humano que tentar curar uma doença ou não. Mas nessa linha de previsão também eles fazem algumas coisas desse tipo. Saber se amanhã vai ser um dia bom para caçar e tal e tal. Aí a gente tem um outro cenário aí do jogo de futebol. Você vê aí dois caras aí assistindo um jogo de futebol e cada um tem um palpite diferente. Da esquerda tá achando que um time ali vai ganhar, o da direita tá achando que é o outro time ali, o Barcelona, que vai ganhar. Eles podem estar simplesmente torcendo, né? Mas vamos assumir que eles não estão torcendo, né? Eles não... É um jogo internacional, eles não têm nenhum viés desse tipo de torcedor, eles só estão com um palpite ali para tentar estimar, prever quem é que vai ganhar. Aí no cenário desse de futebol, veja que é um cenário extremamente complicado, né? Ele é um cenário que a gente pode pensar que é um cenário de brincadeira aqui, mas esse é um cenário real, um cenário sério, porque é um cenário que rola muito dinheiro, né? Tem muitos milhões aí envolvidos em jogos de futebol para tudo, né? Para promover, para relacionado a apostas. Então, é um cenário sério isso aí. Então, você prevê quem é que vai ganhar no jogo de futebol é uma tarefa, ou prever o placar do jogo, que ainda é mais difícil, né? É uma previsão diferente. É uma tarefa extremamente complexa, né? Porque você tem features aí que você pode até imaginar que elas tendem ao infinito mesmo. São muitas e muitas features que você pode considerar. Algumas, claro, mais relevantes para o problema, outras menos relevantes. Uma feature grosseira que pode ser considerada quem é que está jogando em casa, né? Se é o time A ou o time B que está jogando em casa, ou não é na casa de nenhum dos dois. Ou quem é que tem mais torcida, né? Os ingressos foram comprados para uma torcida ou para outra torcida. E assim vai. Você tem umas features, assim, talvez um pouco mais grosseiras, que você tem lá como possíveis valores sim ou não, A ou B, tal. Mas você tem outras coisas muito subjetivas aí, que para fazer uma previsão no mundo real, ficaria bem desafiador. Por exemplo, o craque do time tá com um problema, uma lesão, e não foi escalado hoje. Isso já é uma informação muito mais detalhada para você poder ter esse tipo de informação, modelar como uma feature de entrada para sua previsão. Já começa a ficar um nível de detalhe já mais complicado. Mas imagine outros e outros e outros que nós, como seres humanos, que aí pessoal que assiste noticiário dessa área, que sabe tudo disso, né? Imagine esse mesmo craque, ele não está com lesão nenhuma e ele está em campo, só que ele está com um problema pessoal muito sério, né? Ele, sei lá, está sendo acusado de alguma coisa séria, talvez seja processado. Aquilo ali pode estar com um peso muito grande, né, na cabeça dele, e a cabeça dele está né, lá nesse problema e não está concentrado para o jogo. Ou então, aí você pode ainda detalhar mais essa feature. Se esse problema já é um problema que vem há um mês rolando aí, ele talvez já tenha até absorvido, já esteja até mais tranquilo. Não, mas meu advogado disse que eu não vou em cana com isso, não, estou tranquilo aqui. Mas se o problema aconteceu ontem, a bomba estourou no dia anterior ao jogo, ele pode estar muito tenso. Então, veja a infinidade de features que a gente pode considerar para um problema de classificação, de previsão como esse. E é um cenário realmente difícil, é um grande exemplo de uma coisa difícil de você fazer. Só que aí nesse mundo tem muitas coisas envolvidas também. Tem o próprio viés, né? Porque se você que está tentando prever, você colocar o seu viés de torcedor, você está querendo que um time ganhe, isso pode prejudicar. A forma como os dados são colhidos, tem muita verdade, tem mentira envolvida, tem fofoca, porque você quer fazer esse tipo de feature, você teria que arrumar formas automáticas de coletar essas informações, né, esses dados. Você não ia ser ninguém que ia estar manualmente catalogando tudo, você talvez querer, a partir de notícias da web, você extrair essas informações para alimentar numa base, aí esse extrator vai ter erro, vai ter problema, e aí isso ocasiona viés. Veja, é um problema realmente complicado. Porque se você for simplesmente com aquelas features mais clássicas, de quem joga em casa, quem não está, quem está escalado, quem não está,
qual é a formação que o técnico disse que o time vai ter. Esse tipo de feature mais básico, ela ajuda, mas não é muito perfeita, né? Então, tem outras coisas interessantes, que é o histórico, né, do confronto entre esses dois times, pode ser considerado. Enfim, isso é só para ilustrar, né, a infinidade de coisas que a gente tem, problemas reais como esse. Tem muita gente investindo pesado nesse tipo de coisa para querer ganhar dinheiro com isso. E é um problema muito difícil. Lá no departamento, inclusive tem um aluno agora querendo fazer previsão lá com o jogo de futebol. Eu não sei até onde ele conseguiu avançar, ele não é orientado por mim, é orientado por outro colega lá, mas é um problema que ele está tentando resolver. Aqui tem um exemplo de um livro que ele promete explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas como enxergar na Bolsa de Valores as trends, né, que é a forma como o valor dos papéis varia ali ao longo do tempo, como você enxergar as trends que não sejam óbvias, né, não óbvios, mega trends aí. Então, aí embaixo tem um subtítulo que ele diz aí, né, How to see what others miss and predict the future. Como você vai ver o que os outros não conseguem ver, né, para prever o futuro e ganhar muito dinheiro na bolsa. Veja que se você ler um livro desse completo, basicamente o que você vai estar absorvendo são descrições de features. Esse cara aí, é o autor do livro, ele tem muita experiência, né, vivência na área, e aí ele vai tentar passar essa experiência através da redação do livro aí. Então, basicamente, ele vai estar descrevendo features, né? Coisas que ele observa, né? Que você talvez não tenha parado para pensar e que agora, depois de ler o livro, você vai observar. É como essa história do futebol. Talvez alguma coisa que eu falei aqui, vocês não tinham parado para pensar. Poxa, isso realmente é tanto detalhe que tem um impacto no jogo lá. E daí já serviu como uma semente para você sair pensando em várias outras coisas. E é isso que um livro desse pode fazer, né? Passar features, passar a descrição de features aí. Mas isso, por si só, não é suficiente, né? Não é além de um livro desse que você vai necessariamente implementar um preditor aí para a Bolsa de Valores, mas vai ajudar, né, nessa engenharia de features aí, para você pensar em que coisas que são interessantes, que talvez sejam relevantes para um preditor desse tipo. Tá? Bem, aí a gente tem aqui um exemplo fictício, tá? Foi eu que montei isso aí, não é de nenhuma base real, sobre classificação de frutas, tá? Aí eu vou dar um tempinho para vocês analisarem isso aí, a gente discutir. Mas só explicando o que é que quer dizer aqui, a gente tem uma tabela, que a gente pode imaginar como uma matriz, que é a forma como são os dados em aprendizagem supervisionada, a forma como a gente quer receber os nossos dados para a gente gerar os nossos modelos e aprender, né? Fazer esse aprendizado acontecer. Aí a gente tem aqui as primeiras 5 colunas, que são essas features que eu venho falando para vocês, né? São os atributos que vão ser considerados para a classificação. E a última coluna, que é a do rótulo da classificação, né? É o nome da fruta. Então, ou seja, eu vou querer classificar qual é a fruta, ou seja, o nome da fruta, baseado nessas colunas aqui, nessas features aí. Então, veja que para cada uma delas tem possíveis valores. Esses meus valores são todos aí categóricos, não tem nenhum valor, por exemplo, um valor entre 0 e 1, né, um valor numérico. A gente tem só pequeno, grande aqui nesse primeiro, vários e único no segundo, a gente tem macio e crocante no terceiro, sim ou não no quarto. Veja que são só 2 opções em geral. Só esse quinto aqui que tem 3 opções, que é laxante, neutro e constipante para essa função intestinal da fruta. Então, eu queria só que vocês reservassem 1 minuto, dessem uma analisada nessa tabela e me dissessem aí pelo bate-papo aí, pelo chat, ou se quiser falar também pode, o que é que vocês acham dessas features? Se elas
parecem ser features relevantes para esse cenário de classificação, se elas são péssimas, não servem, não iam ajudar. O que é que vocês acham aí? Aí vocês podem considerar que, que a gente só tem essas frutas aí, tá? A gente não tem muito, a gente tem, no mundo real, tem muito mais frutas do que essas aí, muito mais, né? Mas você pode imaginar aí que o seu mundo só tem essas frutas, ou talvez um pouquinho mais do que essas, não muito mais. E aí, será que nesse cenário essas features seriam boas? Seriam suficientes para a gente fazer a nossa classificação? As primeiras respostas estão começando a chegar aí. O Lucas já falou alguma coisa, Arthur também. Esperar mais uns segundinhos aqui para ver se alguém mais fala para a gente discutir. Bem, gente, vamos lá. Ah, que você falou mais alguma coisa aí? Só fica em dúvida quanto à consistência. Ah, macia, crocante. Tá, vamos ver. Veja, mas esse tipo de exercício ajuda, principalmente no início, para a gente ver que nós e as máquinas, nós temos capacidades realmente bem distintas, né? Se a gente consegue perceber que nós, seres humanos, quando eu falei lá da analogia com as crianças, a gente consegue captar uma infinidade de features ali que a gente às vezes nem para pensar porque que
o que é que a gente considera, né? Quais são essas features que a gente considera para essas classificações. E aí a gente consegue distinguir esse objeto de uma forma muito eficaz. Mas quando a gente recebe dados dessa forma que está aí, que é como os dados que a máquina lê, a gente já tem uma dificuldade, já é uma coisa chata, né? A gente fica aí procurando combinações entre essas coisas para ver se a gente consegue distinguir ou não. Então, imagina você recebe uma tabela como essa, mas que ao invés de 5 features, você tem 50, você tem 100 features aí. E elas, ao invés de só valores assim, pequeno ou grande, você tem vários possíveis valores, 5, 6, 10. Você tem, né, valores em uma certa escala numérica aí, um valor, um número real. Enfim, já fica realmente complicado para nós seres humanos. Imagina se essa tabela tivesse também, além de muitas colunas, né, são muitas features, muitas linhas, milhares, milhões. Aí a gente realmente, a gente precisa de máquinas que façam isso para a gente precisa de machine learning. E a gente vê aí que os problemas que a gente consegue resolver já estão ficando, né, afastados daqueles que as máquinas conseguem, por exemplo, classificar face. Hoje você tem classificadores de face, coloca numa câmera num centro urbano e são milhares e milhares de pessoas passando naquela câmera ali, muito parecidas umas com as outras, e para um ser humano seria uma coisa extremamente complicada para a gente fazer, e a máquina consegue fazer isso com uma certa eficácia, né? Com bastante robustez já hoje em dia. Então, veja, porque ela tem essa capacidade de processar essa quantidade massiva de dados nesse formato que a gente tem aí. Tá? Aí, nesse cenário específico aqui que eu passei para vocês, a gente tem um exemplo aqui mais embaixo. Semente grande, a quantidade de sementes única e se a casca é comestível, sim ou não. Aí, se a gente tivesse esses três aí para tentar classificar a fruta, né? Será que a gente conseguiria ou não? Aí é uma outra coisa para quem já pensou no cenário inicial, daqui a pouco pensando aí. Mas vamos discutir as respostas aqui do pessoal. Primeiro, pela discrepância das características, acredito que sim. Eu também acredito que sim, né? Se você pensar num cenário simples como esse aí, né? Como realmente eu falei, imagino que não vão ter muitas frutas no mundo. É um cenário realmente de brinquedo, né? É, parece que a gente consegue fazer um classificador razoável, mas ele ainda não vai ser perfeito. Ele tem situações aí que ele vai errar. Então, mas aí é aquele trade-off, né? Quão bom a gente quer ser? A gente quer ser 100% eficaz. Se a gente quiser ser 100% eficaz, talvez isso aí não resolva. Para a gente ser 100% eficaz na prática, aí a gente ia querer que todas as linhas tivessem combinações completamente diferentes aí, né? Que eles se diferenciassem pelo menos um atributo, né? O Arthur falou, acredito que são suficientes para que não haja ambiguidade nas decisões tomadas pelo modelo. Se você analisou aí e não achou nenhum par de linhas que tenham a mesma combinação, então é isso mesmo, você está certo. Aparentemente não tem. Se alguém achar algum par, me avisa aí. Mas é nessa linha mesmo. Ele tem uma certa robustez para esse cenário simples, né? Agora, se você tivesse muitas possíveis outras frutas, quando você pegasse uma fruta que você não conhece aí e quisesse verificar com essas features, provavelmente você teria problema, né? Só fico em dúvida quanto à consistência. Macia ou crocante, se seria uma boa classificação. Eu não entendi bem assim qual foi a dúvida, mas quando você desconfia de uma certa feature, isso tem um certo sentido, porque algumas elas têm um poder maior para discriminar os objetos, né, os nossos exemplos, do que outras. Talvez o que você esteja falando, que eu talvez não tenha conseguido captar, isso, se seria uma boa coluna, né? Se seria relevante. É mais ou menos isso que eu entendi. Então, isso que você está dizendo será que essa feature, ela tem um poder realmente de distinguir alguma coisa, ou será que ela
não faz muita diferença se eu tirar ela, por exemplo. Existem situações assim que quando você simplesmente tira, você não faz muita diferença. Veja a primeira e a segunda coluna. Observe que quando você tem pequena, você tem várias. Pequena, várias. Quando você tem grande, você tem única. Quando você tem pequena, você tem várias. Então, existe uma correlação entre essas duas coisas aí, né? Quando uma pequena, outra é várias. Então, veja que eu podia usar só uma dessas duas features. Tá? Eu poderia descartar a quantidade e ficar só com o tamanho. Porque não vai me ajudar muito. Só tá atrapalhando. Eu só estou inchando minha quantidade de features aí, crescendo isso à toa. Então, a gente realmente tem que buscar um subconjunto de features que sejam suficientes para gente ter esse poder de classificação. Então, esse é um cenário também que a gente também tem que buscar. A gente, às vezes, recebe uma base de dados enorme, com muitas features, a princípio a gente pode, não, quanto mais features, melhor, né? Mais features, mais poder de classificação. Mas você vai ter um classificador mais custoso, você vai precisar de mais espaço de armazenamento no seu ambiente, etc, etc, né? Então, você tem que tentar enxugar se for possível. Dessas duas features aqui, você poderia matar uma delas aqui, que não ia fazer muita diferença, que elas dependem uma da outra, provavelmente, né? E assim vai, né? Aí, a consistência aqui, talvez aí, né, o Axel tenha desconfiado aí que ela não seja tão boa para discriminar. Mas esse é só para ilustrar, no cenário mais básico. Vamos para esse exemplo aqui de baixo, né? A gente recebeu informações sobre apenas 3 features. Grande, única e sim. A gente quer saber qual é a fruta. E vejam que a gente não tem informação das 5. Isso é possível no cenário real? Sim. Às vezes, você faz um classificador, né, que você faz ele aprender com uma quantidade grande de features, mas num cenário real, você não consegue extrair essas features 100%, né? Você vai ter que passar valores aí que são insignificantes, valores nulos para as outras, e as que vão influenciar na classificação no final das contas vão ser só aquelas que você conseguiu extrair. Isso pode acontecer por diversos motivos, né? No cenário operacional, por exemplo, você quer classificar se uma pessoa é um bom pagador ou não, pelo histórico das coisas que ele já fez na vida. Então, você vai ter algumas informações sobre essa pessoa, outras você não vai ter. Mas o seu classificador, ele tem centenas de features ali para poder fazer essa classificação. Aí, se você não tem todos, você vai passar um subconjunto também. Acontece. Então, nesse cenário aí, você passa um subconjunto aí. Será que você consegue classificar bem a fruta? Quem é que me diz? Consegue, seria ameixa, grande, única e sim. Porque não tem, né? Outra grande, única e sim. Tem? Tem não, né? Grande. O outro grande é aqui embaixo, grande, única e não. Então, veja que quem decidiu foi a casca comestível. Se fosse grande, única e consistência, aí como o Axel falou, já não daria para distinguir, né? Porque a gente ia ficar na dúvida entre a terceira e a sexta. A gente ia ficar em dúvida se era ameixa ou se era abacate. Então, veja que a casca comestível pareceu ajudar mais do que a consistência realmente, né? Então, você vê que tem features que ajudam mais, outros que ajudam menos, depende da situação. Aí tem uma coisa interessante também aí, que veja que aqui eu separei em laxante, neutra e constipante, mas isso foi uma decisão de negócio. Como assim decisão de negócio? No caso da maçã, que é a quarta linha aqui, a maçã, ela tem a casca comestível, tá? Ela tem um sim aqui. E se você come a maçã com a casca, ela não é constipante, mas ela também não vai ser laxante, ela vai ficar neutra, certo? Então, veja que, por eu ter colocado constipante aqui, eu estou assumindo que a fruta está sendo comida sem a casca.
certo? Então, são decisões peculiares, assim, bem subliminares, vamos dizer assim, que estão por trás dos dados, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso quando a gente está montando nosso modelo. Então, tem decisões de negócio que estão embutidas aí nesses dados que podem passar despercebidos. Tá? Então, em muitas situações a gente não tem esse poder, né, porque a gente não entende do negócio, né, aqui a gente não entende de frutas. Isso aí eu procurei me informar para poder montar isso com esse cenário interessante, mas muitas vezes a gente não sabe disso, e aí os dados vêm e a gente joga para treinar o nosso modelo sem considerar essas peculiaridades, e aí é isso que faz, às vezes, um modelo surpreender por aí, porque foi feito com mais, com mais cuidados em relação a certas coisas. Então, veja que eu tenho essa situação aí. Eu assumi que a fruta está sendo comida sem casca, mesmo tendo informação se a casca é comestível ou não. Tá? Então, é isso. Nesse caso aí, a resposta seria ameixa. Aí veja uma outra coisa interessante que eu posso fazer com esses mesmos dados. Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra forma de usar a mesma base de dados. Aqui, o meu target foi a fruta. Nesse cenário novo, esse meu target é se é laxante, sim ou não. Certo? Eu não tenho mais o nome da fruta. Então, veja que é a mesma base, eu só estou usando ela de forma diferente. Né? Eu estou assumindo, por exemplo, que aquelas frutas ou não me interessam, eu só estou querendo. Ou eu não tenho ela, né? Vamos dizer assim, né? Seria um cenário mais realístico. Eu não tenho aquelas frutas, sabe? Não sei quais são, só tenho essas informações, mas você vê que a origem é a mesma ali, daquela mesma base. As outras informações permanecem inalteradas. Né? Aí foi o que eu fiz aqui. Eu peguei função intestinal, aí ela tinha 3 níveis aqui, laxante, neutra e constipante. Eu queria botar só um sim ou não aqui no laxante, né? Então eu peguei, se é laxante, eu botei sim. Se era neutra ou constipante, eu botei não. Certo? Então, por isso que aqui está sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, o cenário mudou. Aí eu pergunto para vocês, né? Mesma perguntinha. Será que isso aí seria bom para eu classificar laxante sim ou não? Essas features, será que elas seriam interessantes? Né? Vou dar também mais um minuto para vocês refletirem e darem uma analisada. Então, a pergunta é, será que esse meu conjunto de features aqui, essas 4 features, elas são interessantes para eu classificar laxante sim ou não? Será que eu teria algum tipo de problema aí usando essas features? Quão robustas elas são? Quanto mais vocês puderem interagir, melhor. Quando a gente está fazendo uma aula assim, tempo real, né? Sem ser aquele padrão EAD, de você gravar os vídeos e tal, mas uma aula assim remota, é, a gente perde muito do que a gente tem no presencial, que é aquele contato visual e saber quem tem cara de dúvida, quem não tem. Então, a gente tem que pedir a ajuda de vocês aí para participarem, ajudarem aí. Eu vou tentar usar também outros recursos lá no Classroom, né, que a gente usa aí para o curso. A gente tem uma funcionalidade também de perguntas lá. Não são os quizzes que vocês fazem semanalmente, né, mas perguntas. Eu posso lançar perguntas e vocês respondem por lá e não veem os resultados, e aí depois, quando todo mundo termina de responder, eu mostro qual foi o resultado, alguma estatística, o pessoal achou que era mais isso, o outro achou que era menos isso, e inclusive não aparece quem foi que votou em um ou votou em outro, e aí a gente pode pedir para todo mundo participar, muita gente às vezes fica acanhada de participar, né, porque tá com medo de errar, sei lá, alguma besteira desse tipo, mas aqui não tem que ter esse medo, não. Aí,
Eu posso usar também essa funcionalidade lá de pergunta para ver se todo mundo se engaja e participa, e eu fico tendo esse feedback melhor de vocês. Vamos lá. Allender está falando aí. Pequena, várias, macia, não. Aparece tanto como laxante como não. Pequena, várias, macia, não. Pequena, várias, macia e não. Isso, a pequena, isso. Veja só, ele achou aí a primeira linha e a quinta linha, que elas têm o mesmo conjunto de atributos, de features, né, de valores das features, e a classe é diferente. Isso, pronto, isso aí você achou uma situação em que o nosso classificador não seria capaz de classificar, sendo treinado com uma base dessa. Né? Quando ele recebesse no cenário real essa combinação aí, ele simplesmente não ia saber qual classe era, né? e iria errar. Então, parece ser realmente um conjunto, para esse cenário aí, um conjunto ruim, né? Se você tivesse mais features aí, ia ajudar a distinguir, né? Com tão poucas frutas já está complicando, né? Imagina com muitas features, com muitas frutas, né? Muitos exemplos. Quem mais falou alguma coisa aí? A consistência tem correlação razoável. A maioria de sim são frutas macias. A maioria sim. Consistência com... consistência com a classe aqui, laxante, né? Entendi agora. Tá, macia tem sim, macia, duas macias tem dois sims. Aí três, não, são quatro macias, aí das quatro, três são sim, um é não. Ou seja, provavelmente o classificador ele poderia ficar tendendo a dizer mais que é sim, mais que é laxante quando for macia. Essas coisas são relevantes de se observar. Parece menos robusto, tem features conflitantes, aí o Lucas falou. Mas grosso modo a mensagem é essa, tá? A gente veja que é um cenário usando a mesma base, só que para classificar se é laxante ou não já começa a complicar um pouco, tá? Principalmente porque tem um problema aí que eu mencionei, nessa história da... A fruta foi comida, afinal de contas, como? Né? Com casca ou sem casca? A gente não sabe disso. Né? E aí, veja a história da maçã, né? Que tem esse problema. Outras podem ter esse também. Mas, mesmo sem considerar isso, já dá para ver que esse conjunto de features aí não é tão legal quanto o do cenário anterior. A gente tem aqui, ó, uma perguntinha. Crocante com sim, será que a gente conseguiria classificar? Crocante com sim. Então, a gente vai basicamente buscar aqui a segunda linha, crocante com sim. E a quarta linha tem crocante com sim. Então, as duas têm não ó, no laxante. Então, se eu recebesse crocante com sim, eu ia ser capaz de discriminar a classe, tá? Então, num cenário que você quer classificar, sei lá, uma pessoa está doente ou não está doente, tem Covid ou não tem Covid. Se você, por acaso, tem a sorte, né, de receber essas duas features aí, nessa situação, crocante com sim, você vai dizer que a pessoa não está doente, né? Ou seja, nesse cenário aí, crocante com sim, essa fruta não é laxante, você acerta e acerta com 100% de eficácia, considerando, né, assim, esse mundo limitado aí, que não tem mais frutas envolvidas. Mas para outras, você não tem a mesma robustez, né? Você pode ter um cenário aí que macia com não, a mesma combinação aí, de duas features, macia e não, você já não sabe mais, as duas últimas linhas aí já fazem você confundir. E para finalizar esse exemplo, a gente tem aí consistência com casca comestível, foi o que eu falei, macia com não, né? Aí já confunde a gente aqui, macia com não. Então veja que não é porque em alguns cenários você acerta, isso é uma outra mensagem, não é porque em alguns cenários você acerta que quer dizer que aquelas duas features são boas, tá? Assim, são suficientes, são robustas o suficiente, tá? Porque vocês podem fazer você errar em uma situação, né, e acertar em outra. Aí, afinal de contas, quem é o supervisor?
porque a gente fala que a aprendizagem é supervisionada. Eu fiz analogia com as crianças, que tem o pai e a mãe falando, né? Rotulando lá para elas, isso é uma maçã, isso é uma pera, mas afinal de contas, aqui no nosso cenário, quem é que é o supervisor? É, só dando uma pausa, a gente, quando for, são 9h50, quando for 10 horas, a gente dá um intervalo, intervalos em 10 minutos, aí para vocês se refrescarem, esticar as pernas e tal, e aí 10h10 a gente volta, e aí vai até 11h30, tá bom? Aí então a gente tem mais 8 minutos aí antes do intervalo. Então, aí quem é o supervisor, né? Vejam que num cenário de quando a gente está querendo gerar um modelo, né, de machine learning, a gente não vai estar o modelo sendo procurado, o algoritmo de aprendizagem de máquina executando, a gente não vai estar intervindo ali na hora e fazendo algum papel de supervisão. Não é isso, tá? Se alguém tem esse tipo de dúvida, não é bem isso. Mas o processo de supervisão, ele acontece sim, mas ele acontece num momento separado. Tá? É diferente da criança nesse aspecto. A criança, ela está ali aprendendo, ou seja, o algoritmo dela está executando a todo tempo, e você está ali ajudando ela a dar os rótulos, isso é maçã, isso é pera, e ela está ali rodando o algoritmo, né? E você supervisionando. Na aprendizagem de máquina, todo o esforço da supervisão, ou seja, todos os rótulos e todos os cenários possíveis, você tem que se antecipar, você tem que montar isso tudo antes de jogar para o algoritmo. Então, o que é isso? É montar a base de treinamento, né? Então, você vai ter que ter todo o esforço de supervisão, de montar todos os possíveis cenários, né? Tentar extrair de algum lugar esses exemplos, bons exemplos representativos com os determinados rótulos lá e jogar para o seu algoritmo. No aprendizado de criança, você não tem um esforço para montar os exemplos, né? Porque a criança, ela que, de repente, chega com um exemplo para você, né? Ela chega lá com a maçã e já está com aquele conjunto de features ali, você não precisa nem saber quais são, e você simplesmente dá o rótulo. E assim vai seguindo, né? Essa supervisão. Aqui não, a gente tem que montar cada exemplo, ó, maçã, encontrada nessa posição, com essa cor, tal, 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 maçã. Aí você rotula lá. Então é isso, é montar essa base aqui. Aí essa base, ela pode ter textos, sons, imagens, vídeos, é claro, qualquer coisa que a gente queira classificar aí no mundo real. E para cada exemplo desse, a gente vai ter um rótulo, né, ou um valor conhecido quando a gente está falando, por exemplo, de regressão, de previsão. Tá? Então, feito isso, a gente vai querer jogar isso para dentro do nosso algoritmo de aprendizagem. Só que aqui tem uma etapa aqui em cima ainda, antes de jogar para o algoritmo de aprendizagem, que é o que a gente chama de extração de features, né? A gente vai ter que extrair vetores que representem essas features. O que são esses vetores de features aqui? É como a gente tem nessa tabela, né? A gente, né, para cada exemplo, cada linha aqui é um exemplo, é uma situação diferente. Então, a gente vai ter que extrair pequeno, vário, macio ou não. Mas veja que eu poderia ter extraído essas features de uma forma diferente, dependendo da base. A minha base original, vamos dizer assim, ela poderia não ser desse jeito e eu ter extraído para montar essa base que está aí. Eu poderia ter, sabe o quê? Eu poderia ter o diâmetro da semente. E aí, eu, ao invés de estar com a feature dessa natureza, eu preferi cortar aí o que é pequeno e o que é grande. Eu poderia ter a quantidade assim, numérica de features, dessa feature aqui, da quantidade da semente. E aí eu separei em dois grupos, ou vários ou único, por exemplo, ao invés de estar querendo saber esse tipo de detalhe da quantidade. Porque eu percebi ali, por algum feeling ali, que você saber a quantidade exata não vai fazer muita diferença, não, do que simplesmente distinguir se é uma semente única ou são muitos. Então, primeiro, você tem essa etapa aqui, né, que você precisa
extrair quais são as features que você quer considerar para montar a sua base de features aqui, e aí você vai jogar isso lá para o seu algoritmo de aprendizagem, certo? Então, muitas vezes você tem os dados que são representados de um certo jeito, você tem algoritmos que extraem essas features aqui para depois jogar para o algoritmo de aprendizagem. Tem uma concatenação de algoritmos aí. Um exemplo, você recebe um texto, tá? E aí, o que é que eu vou considerar para um algoritmo de aprendizagem quando eu falo de um texto, né? Como essa minha tabela aqui, quais são as colunas, né? E aí a pessoa pode se perguntar. Eu posso começar a inventar coisas aí. Eu vou contar a quantidade de palavras com até 3 caracteres. Isso eu acho que é relevante. Então, se for até 3 caracteres, aí eu coloco a quantidade. Então, eu ia ter uma tabela como essa aqui, e uma dessas colunas seria quantidade de palavras de até 3 caracteres. E aí eu ia dizer aqui, 20, 10, e assim vai. Ou seja, eu estaria inventando inventando informações aqui que eu poderia extrair do texto, que elas pudessem ser caracterizadas numa forma tabular, assim, numa matriz, para eu poder depois jogar para o meu algoritmo. E veja que eu tenho impacto. Se eu extrair um conjunto de features e você extrai outros, pode ter uma certa influência, tá? Então, tem essa etapa de extração das features, vem para o algoritmo, e depois a gente tem o nosso modelo. Aí tem umas coisas interessantes aí. Você não deve confundir o que é o algoritmo de aprendizagem do que é o modelo. Tá? O modelo, ele é gerado pelo algoritmo com esses artefatos que a gente tem aqui. Tá? Esse modelo depois, no ambiente de produção, você vai receber um texto novo, uma coisa que ele nunca viu, uma imagem, um som. Você vai ter que extrair as features da mesma forma, obviamente, né? Se você tem um texto, tem que extrair aquelas mesmas características do texto que eu usei para fazer com que o modelo aprenda. Pego aquele conjunto de características extraídas, aquela linhazinha da tabela lá, e aí eu jogo para o meu modelo, e aí ele vai ser capaz de dizer o rótulo esperado, né? Se é laxante, não é laxante, né? Ou qual é o valor, um valor previsto ali, assim, quantos casos de Covid eu vou ter no próximo mês aqui na Paraíba. Pode ser um valor previsto ou um rótulo, certo? Aí não confundam algoritmo com modelo, tá? O modelo é a saída do algoritmo. Aí, só para encerrar esse primeiro tempo aqui nosso, vejam que se eu tenho o mesmo algoritmo aqui, eu posso gerar modelos diferentes. Isso pode acontecer. São muitas coisas que podem estar envolvidas para gerar um modelo diferente. A forma como eu extraio as features pode influenciar em como o meu modelo vai ser gerado. Então, tem muitas coisas aí que podem estar envolvidas. Eu posso ter a mesma base de dados, o mesmo algoritmo e ter modelos diferentes, porque a única coisa que mudou foram as features, a forma como eu extraí as features, né? Que features foram consideradas. Outro exemplo, você tem aqui a mesma base, tá? Os mesmos algoritmos de extração de features, o mesmo algoritmo de aprendizagem e gerar modelos diferentes. Rapaz, como é que eu consigo fazer isso? Porque os algoritmos, eles têm uma certa parametrização, tá? Você tem parâmetros, pequenos ajustes que podem ser mudados e isso muda a forma como o modelo é gerado. Então, são muitos cenários aqui dessa combinação de que base você usa, que features você extrai, que algoritmos você vai aplicar e como esses algoritmos vão estar configurados para gerar o nosso modelo. Então, a gente tem muitos possíveis modelos para cenários muito similares aqui em cima, certo? E é isso. Vamos dar o intervalo.